Hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a queda do rei do monte. Esse texto, ou esse estudo, estará baseado em Isaías capítulo 14. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Nosso guia de estudos começa mencionando que o capítulo 14 de Isaías, ele começa fazendo um insulto em forma poética ao próprio rei da Babilônia, que se orgulhava das suas conquistas e ao mesmo tempo daquilo que havia alcançado. Como eu já mencionei anteriormente, na época em que Isaías escreveu, a Babilônia ainda não havia se levantado como nação, pelo menos não tendo o domínio internacional, como teria alguns anos mais tarde, depois que tomasse o reino dos assírios. Entretanto, quando ele assumisse o trono, o texto vai deixar claro que o rei da Babilônia seria um poço de arrogância, que ele se acharia uma espécie de semideus. Apesar de que, na época da Babilônia, eles acreditavam que Bel-Marduk, que era a principal divindade da Babilônia, é que oferecia poder aos reis, aos monarcas, para que eles tivessem a possibilidade de poder exercer o seu domínio. É tanto que uma vez por ano, o rei deveria se despir de todas os seus títulos de nobreza, todos os seus aparatos que mencionavam que ele era o próprio rei, e ele passava por um ato de humilhação diante do seu deus Bel-Marduk, para que esse Deus pudesse dar a ele a autoridade para que ele pudesse governar. Entretanto, uma coisa a gente percebe, principal, e o livro de Daniel vai mostrar para a gente de forma muito clara que realmente a arrogância acabou se tornando uma das características marcantes do Império Babilônico. Nabucodonosor conseguiu alcançar tanta glória, e veja, não é à toa que quando em Daniel capítulo 2 nós vamos olhar a descrição da estátua que Nabucodonosor teve um sonho, e Babilônia ela mencionada como sendo a cabeça de ouro. Tudo reluzia em Babilônia. Havia tanto ouro em Babilônia que alguns historiadores chegam a mencionar que a prata havia perdido o seu valor comercial em Babilônia. Tudo reluzia, tudo girava em torno do ouro. Era um país com muita, mas com muita riqueza. Até porque em todas as invasões, todas as conquistas, eles traziam muitas riquezas para aquela cidade. Ela se tornou uma capital realmente desejável para o seu tempo. Daniel vai mostrar no capítulo 4 toda a arrogância do próprio rei Nabucodonosor, quando ele olha para aquela cidade e diz: ó Babilônia, que eu construí para minha glória. E uma voz do céu vai dizer que por causa de sua arrogância, Nabucodonosor passaria 7 anos pastando como se fosse um animal. E depois desse tempo voltou-lhe o juízo, e então ele reconheceu que o Deus do céu era o Deus criador do céu e da terra, e talvez por um trabalho, com certeza por um trabalho desempenhado pelo próprio Daniel, o ímpio rei Nabucodonosor acabou se convertendo a Deus. E temos a informação de que quando morreu, ele morreu temente ao Senhor Deus, criador do céu e da terra. Portanto, o Nabucodonosor, que foi um dos mais arrogantes reis da Babilônia, teve a possibilidade de ser colocado no pó para poder reconhecer que Deus era o criador do céu e da terra. Mas Babilônia teria que passar para que o povo de Deus pudesse sair do cativeiro e retornar para Judá. E o que Deus está dizendo aqui também é que Babilônia, a arrogante cidade, ela seria colocada no pó para que o propósito do Senhor Deus para o seu povo pudesse acontecer. E eu quero só te lembrar que foi com a queda de Babilônia que o Império Medo-Persa acabou assumindo o poder, e o rei Ciro assinou um decreto dando autorização para que os judeus voltassem para Jerusalém para poder reconstruir o templo, em primeiro lugar o templo, e depois eles têm autorização, já na época de Neemias, para poder reconstruir a própria cidade, as muralhas, e fazer com que Jerusalém pudesse voltar a ser habitada.
Portanto, foi na época do Império Medo-Persa que isso tudo aconteceu. Eu quero que você compreenda que Deus está falando aqui com séculos de antecedência o que aconteceria. Nós veremos no decorrer desse trimestre que, através de Isaías, o Senhor Deus se deu ao luxo de poder, inclusive, dizer o nome do monarca que libertaria o povo de Deus do cativeiro. Ele deu o nome de Ciro, com séculos de antecedência. Ciro, meu servo, é quem, diz o Senhor, quem libertaria o seu povo para que eles pudessem retornar para Jerusalém. Ciro nem tinha nascido e Deus já sabia da existência dele. É por isso que alguns críticos vão olhar para o texto e dizer assim, não, é que a predição é tão clara que não dá para acreditar que é algo miraculoso. É mais fácil dizer que foi escrito depois que isso aconteceu, na época pós-exílica. Mas o texto vai deixar claro, Deus está dizendo, Babilônia vai ao pó. Mas há um detalhe que vai ser aqui mencionado também. Chega um determinado momento da própria descrição do que aconteceria com o arrogante rei da Babilônia, que aquilo que seria a característica marcante do Império Babilônico, que seria a sua arrogância, chega a um ponto em que, dentro da maneira de poder escrever, no capítulo 14, Isaías ele acaba vendo em um outro ser a mesma característica que ele veria no Império Babilônico. Num ser que foi tão arrogante que resolveu se tornar igual a Deus. Eles estavam no jardim de Deus, era um querubim ungido, foi estabelecido como tal, mas se achou maior do que o próprio Deus, ou maior do que todas as criaturas de Deus, e quis ser igual a Deus. E começou uma guerra no céu, Apocalipse 12 vai falar sobre isso, Ezequiel capítulo 28 vai dar outras descrições a respeito desse mesmo ser, para demonstrar que por causa de sua arrogância começou uma rebelião no céu que acabou sendo trazida para a terra, e toda essa desgraça que a gente vê hoje no nosso planeta vem como consequência disso tudo. Portanto, quando Isaías vai falar agora de um indivíduo que é arrogante, ele vai dizer, olha, esse aí está em pé de igualdade com o inimigo das nossas almas. Quando nós olhamos para a Bíblia vai dizer que pela contemplação nós somos transformados. É por isso que somos chamados por Deus para podermos olhar para Cristo, para podermos meditar em Cristo, para estudar a palavra de Deus. Quanto mais nós meditamos no Senhor, tanto mais o Espírito Santo de Deus nos transforma à imagem de Cristo Jesus. Quando o homem foi criado lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, ele foi criado à imagem de Deus. Mas com a entrada do pecado, essa imagem se deslustrou. E quando vivemos separados de Deus, aquilo que são os traços de caráter do inimigo das nossas almas começa a ser refletido em nós. É isso que estava acontecendo com Babilônia. E é isso que pode acontecer conosco se nos separarmos de Deus. Portanto, vamos orar a Deus para que Ele nos mantenha bem firmemente ligados a Cristo, para que a imagem de Deus seja refletida em nós e não do inimigo de Deus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e que o Senhor quer que tenhamos a imagem de Deus refletida em nós. O rei da Babilônia, ou o reino da Babilônia, acabou tendo as características do próprio inimigo das nossas almas. Não queremos viver isso. Ajuda-nos a ser parecidos contigo, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?